palavra de Deus no texto que eu vou ler. Segunda mensagem que eu prego sobre este tema. Quando foi a primeira? Sexta-feira que você perdeu. Sexta-feira pregamos sobre na guerra da vida. E hoje eu quero continuar o texto que nós paramos e encerrar rapidamente o culto de hoje. Por favor, abra a palavra de Deus em Juízes, capítulo 7. Juízes fica no Antigo Testamento. Do versículo 1 até o 14. Você pode abrir, pode ligar também. Não é pecado. Só que promete para mim que você não vai acessar o Facebook nem o Zap durante o culto. Eu estava de férias. E aí de repente eu vi umas postagens no grupo da igreja, do Zap. Aliás, se você tem Zap, fala para nós, que nós queremos te incluir num grupo do Zap que tem aí, da comunidade da igreja, tá bom? E eu vi umas postagens no meio do culto, falei, aleluia. Vamos lá, na guerra da vida, parte 2, Juízes 7, de 1 a 16. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas, que ficava ali para o norte, no vale, defronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Para eu entregar os midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, esse irá contigo, esse irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhoto em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho, e o seu companheiro disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Aleluia. Senhor Deus, que o poder da sua palavra
muda a história da nossa vida, Pai, hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Na guerra da vida, eu e você estamos batalhando, e às vezes eu chego para alguém e falo: e aí, como é que está? E a pessoa responde: estou na luta, pastor. Estou indo. E eu digo assim: mas indo para onde? Estou na batalha. E eu respondo assim: mas você está apanhando ou você está batendo? Na maioria das vezes, eu e você na guerra da vida apanhamos, levamos um couro da vida que é terrível. Talvez você se familiarize com a guerra dos judeus. A guerra dos judeus que lemos, se você olhar no capítulo 6, você vai perceber que Israel por 7 anos ficou rendido ao poder de 2 povos, os amalequitas e os midianitas. E essa história de prisão não era uma prisão de fazê-los servir o tempo todo, não. Eles estavam ali, vivendo aquela perseguição, sabe por quê? Porque eles tinham feito o que era mal diante do Senhor. Talvez a sua guerra na vida esteja estabelecida porque algum problema, algum probleminha na hora de você decidir, alguma decisão errada, algum posicionamento que alguém tomou em relação a você, e aí gerou um tropeço grande, gerou um caos grande na tua vida. Talvez você, como povo de Israel também, percebe que a perseguição de povos, a perseguição de sentimentos, a perseguição de Satanás e a perseguição real de pessoas pode acontecer para roubar aquilo que se semeia. O povo de Israel vivia essa batalha e tudo que eles plantavam, vinha alguém e colhia na frente deles e roubava deles. O povo de Israel jamais, nesses 7 anos, pôde comer o fruto do seu trabalho. Talvez a guerra que você esteja enfrentando na vida seja assim também. Conheço muitas pessoas que vivem à custa do cartão de crédito e não conseguem vencer o mês, porque estão passando por dificuldade e oram, jejuam, mas o inimigo das nossas almas o tempo todo vem roubando as nossas sementes. Conheço pessoas que semeiam nos filhos, semeiam no ministério, semeiam na igreja, semeiam no coração, mas dá 5 minutos alguém vem e tira. Não sei se você está vivendo essa guerra, mas essa também era a guerra dos judeus. Os judeus também tinham uma outra característica, que era o mal que sempre estava com eles, era sempre sobreposto pela glória de Deus. Não havia um mal que eles não passassem, que depois de passar o mal, Deus não virasse a história deles. E eu disse sexta-feira, se você não veio, você perdeu, que recomeçar para Deus não é problema. Talvez você chegou hoje à noite, já são 9 horas, e você está pensando em como você vai começar a sua semana, em como você vai começar o seu novo ciclo, depois de ter vindo à igreja, e talvez você esteja pensando: está difícil demais para mim, eu acho que não tem mais jeito. Eu digo para você: jeito para você tem, e muito facilmente. Deus é o Deus do impossível, e faz você zerado hoje à noite, em nome de Jesus. E o problema para Deus não é isso. O problema para Deus é que toda vez que Ele renova, nós ficamos no ciclo vicioso que sempre volta ao mesmo lugar. E aí a gente sempre tem que contar com Deus de paciência que fala: vamos de novo. E aí vem Deus e zera, e a nossa batalha da vida continua, e a gente vai apanhando e vai se fortalecendo. De repente a gente está de novo clamando por aquela mesma dificuldade. Mas eu quero declarar sobre a tua vida hoje à noite, que a guerra da vida que Deus mandou você viver é a guerra da vida dos vitoriosos, em nome de Jesus. É a guerra daqueles que vencem e se acostumam com as vitórias de Deus. Deus jamais quer que você se acostume com a derrota. Deus jamais quer que você se acostume com os velhos hábitos de ter o mal sempre à tua frente e de ver Deus sempre corrigindo os teus problemas. Está na hora de Deus levantar o seu exército de vitória. E esta é uma coisa que eu tenho declarado na minha vida quando olho para esse texto que lemos hoje à noite.
Deus separou Gideão, e falamos sexta-feira que para Deus separar Gideão, a primeira coisa que Deus fez foi tratar Gideão. E Ele estabelece você hoje como homem e uma mulher de Deus para salvar sua casa, para salvar sua família, para salvar a história dessa cidade. Então não estranha, Deus está mexendo com você, Deus está tratando com você, Deus está te moldando, para que você seja louco o suficiente para crer no impossível. Mas que de fato a tua vitória e a minha vitória vão chegar, certamente chegará. Quantos podem glorificar o nome de Jesus por causa dessa palavra? Aleluia! Então, na guerra da vida, Deus separa os vitoriosos. Você precisa saber que tem duas posições na tua vida que vão valer: a vida de vitória e a vida de derrota. Sempre você vai ter esses dois caminhos, e em Deus você se torna um valente que luta e que não perde a guerra por nada. Deus separa Gideão e com ele 22 mil homens. E por causa dessa multidão de homens, Deus diz assim: qual é o propósito desta guerra? E por causa disso eu quero declarar então para a tua vida: você quer ter na guerra da vida vitória? Pergunte para a tua guerra qual é o propósito dela. Pergunte para a tua luta por que ela existe. Porque se ela existe por causa do mal, meu amado, se ela existe porque Deus está tendo paciência, essa não é a guerra dos vitoriosos. A guerra dos vitoriosos é aquela que Deus estabelece para o seu nome ser honrado. E Deus tem um desejo grandioso de ver o nome de Jesus reluzente nos teus olhos, no teu coração, no teu sorriso, na tua careca. Deus quer fazer de você um exemplo vivo do que Ele é. Então esse é o propósito da guerra. Mas por causa daquela multidão, Deus está preocupado com algumas coisas. Deus percebe que o propósito da guerra pode ser a divisão da glória. Então Ele diz assim: eu não quero essa multidão de gente, porque vai ter gente que vai dizer: foi por causa de mim que tudo isso aconteceu. E eu quero que você saiba de uma coisa inédita. Você nunca ouviu isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então não adianta você dizer: a história da minha vida vai dar certo porque eu estou aqui, a história da minha igreja vai dar certo porque eu estou aqui. Porque é a causa da guerra que faz a vitória da guerra. E a causa da guerra se chama o poder de Deus manifesta em nós. A causa da guerra não é que você é bonitinho e está sofrendo, tadinho. A causa da guerra não é porque você há anos vive nesse sofrimento. A causa da guerra é que o nome de Jesus, o nome de Deus já é por si só a vitória ambulante. E Ele quer te fazer herdar essa promessa em nome do Senhor. Então permita que Deus reduza muita coisa na tua vida. Por que nós questionamos tanto quando Deus começa uma obra e para começar essa obra Ele faz secar? Quantos já viveram isso? Deus, o Senhor faz uma obra em mim, ok. Naquela semana tudo se seca, as portas se fecham, as coisas ficam estreitas. É para você reconhecer: não é da sua bondade que sai vitória. Aliás, nunca confie nas vitórias que saem da tua bondade. Por favor, repita comigo: nunca confie na vitória que sai da minha bondade. Diga para quem está perto de você: nunca confie na vitória que sai da minha bondade. Mas se prepare, diga para essa pessoa: porque de mim vai sair a vitória de Deus, e vai ficar exposta a glória do Senhor para todo sempre. Deus não divide sua glória. E talvez você esteja numa batalha onde o seu eu e o seu ego estejam em evidência. E Deus está te vendo, está percebendo e está mandando secar. Pastor, está apertado. Diminui o ego, diminui o orgulho. Pastor, a porta está fechada porque você está vaidoso. Pastor, a porta ficou estreita. É porque as coisas só funcionam se você pedir a Deus ajuda. Mas se você andar sozinho, você vai ter uma baita de uma derrota. Por causa disso, eu e você temos o tempo todo o direito de ter razão. E a gente fica ali brigando com Deus para definir o que tem que acontecer e o que não tem que acontecer, porque é um problema de quem está certo e quem está errado. Defina uma coisa na tua vida: o único certo que vale a pena buscar é o Senhor.
Não corra atrás da tua justiça, não corra atrás dos teus méritos. Permita que Deus faça a tua guerra, permita que Deus seja o dono da guerra, permita que Deus seja o começo, seja o meio e seja o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, preste atenção que o texto diz, olha, quem vive para si mesmo, pode ir embora para casa. Tem muitos propósitos da guerra que são feitos para defender o nosso ego. São feitos para defender os tímidos e os medrosos. Tímidos e medrosos são pessoas que estão se preservando no meio da dificuldade. São pessoas que estão cheios de melindre e não conseguem viver o extraordinário com Deus. Nunca conseguirão. Por quê? Porque para Deus fazer alguma coisa, talvez Ele tenha que fazer você agressivo em algumas coisas. E você está impedindo, está bloqueando Deus. A tua guerra passa a ser só o teu umbigo. Por favor, em nome de Jesus. Você que tem a personalidade e a intimidação, está sobre você. É tímido. Ou você é medroso por natureza. Ou você deixou por algum obséquio o espírito da intimidação entrar sobre a tua casa. E ele tem dito para você, não adianta. Não faz, não vai lutar. Olha, você vai se machucar. Olha, de novo você vai se ferir. De novo não, você vai tomar chicote na vida. Eu quero dizer para você, pode voltar para casa sem vitória, porque Deus não tem comunhão com o covarde. Deus não tem comunhão com o tímido. Deus não tem comunhão com os melindrosos. Deus quer saber se Ele pode realmente manifestar o poder dEle sobre a tua vida e ver você dizendo, acaso pode Deus se prender a alguma derrota? Acaso você já ouviu alguma história de um Deus que perde batalhas? Então por que enfrentamos tanta resistência? Porque damos a Deus tanta resistência? Porque impedimos tanto Deus de manifestar sua glória? Deus quer fazer dos fracos forte. Deus quer fazer do caído levantado. Deus quer fazer daqueles que se machucaram no passado serem exaltados. Deus quer fazer a guerra ser exaltada, o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você está cheio de medo, está cheio de covardia, e é por isso que muitas vezes você não dá o dízimo, porque você acha que as contas não vão ser pagas, é por isso que você está cheio de milagre, e você só vem no domingo, porque se você se envolver com a igreja toda, você vai ficar lunático, você vai ficar desequilibrado. Para de bobagem. Deus não tem comunhão com aqueles que são religiosos, Deus não tem comunhão com aqueles que são divididos, Deus tem comunhão com aqueles que querem por inteiro se lançar diante de Deus. Qual é o propósito da sua guerra? Que o propósito da sua guerra seja dar honra na vida ao Deus extraordinário. Quero avançar dizendo que se você quer ter uma guerra vitoriosa, você precisa prestar atenção na guerra. Você precisa dormir de olho aberto. Os nossos adversários estão 24 horas procurando destruir a tua alma e a minha alma. E ele faz isso sutilmente. Ele faz isso na calada da noite. Mas Deus está levantando um exército de vitória que não tem medo de Satanás e nem de ninguém. E que diz, toda honra seja dada a Deus. E por causa disso, ele não se prostra a nenhuma necessidade. Mas se prostra a todo momento diante de Deus. Já viu a pessoa que passa por luta? Vai dormir, está de pé. Vai acordar, está morto. Ai, mais um dia. Você está vivendo de vivo ou morto, meu irmão? Você está brincando, isso dá estria, viu? Celulite. Você acha que a Coca-Cola dá estria? Que dá estria é você ficar brincando de morto-vivo. Decide se você vai viver ou se você vai morrer. A gente vai viver ou a gente vai morrer. A sua vida não pode estar pautada pelas circunstâncias. Não se renda a nada. O teu Deus falou que você é um vitorioso, você é um vitorioso. Você está passando pela prova, isso é um meio, isso é um caminho. Você está passando para ela dizendo, Deus tem mais, Deus tem mais. As lutas, o vale estão autorizados para te promover. As perseguições estão autorizadas para fazer você crescer. Não tem nada que bloqueia quem fecha com Deus. Nada.
Mas eu e você, na igreja, ficamos de pé. Na segunda-feira caímos. Para com isso, meu irmão. Pastor, que você não sabe a minha luta. E eu respondo para você que você não sabe o Deus que eu sirvo. Nós temos a capacidade de colocar Deus dentro de uma caixinha e deixar a luta ser grande. Sua luta pode ser grande, mas eu conheço um Deus que faz a batalha ficar extraordinária. E o gostinho dela não está na curva, não está na prostração. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida: jamais se distraia. O teu foco é Deus, permaneça em Deus. Diz o texto que a segunda tentativa de Deus era fazer daquele monte de gente, ficou 10 mil homens. Aquele monte de gente ser reduzido, e Deus falou para Gideão o seguinte: vai lá, põe esse povo diante do rio. Do jeito que eles beberem água, você separa eles. Eu e você, melindrosos que somos, nos curvamos diante de qualquer necessidade. E Deus só separou aqueles que trouxeram a água até a boca. Você não precisa se curvar em nenhuma circunstância. Deus põe ela na tua mão e traz na tua boca. Então a necessidade de Deus é que você hoje saia daqui acreditando que o teu foco não é a vitória, o teu foco não é a necessidade resolvida, o teu foco não é o problema, não é o milagre, o teu foco sempre será na derrota ou na vitória, na alegria ou na tristeza, na dor ou na saúde, com tudo ou com nada, teu foco será o Senhor. Você quer ter uma vida de vitória? Foca em Deus, você vê se você não vai ter ânimo. Se o Isaías 40 não faz sentido para a tua vida e para a minha história. Agora eu quero dizer que há tarefas que Deus reserva e Ele nos mostra, mas Ele mostra depois só. Ele nos manda experimentar, Ele nos manda provar, Ele nos dá uma ordem e o sentido dessa ordem vai estar depois. Deus está testando sua atenção. Deus está testando se você ouve a voz dele mesmo ou não. E ele não falou para ninguém o que ele ia fazer. Você acha que se Deus falasse assim, ó, fala para todo mundo que quem beber a água prostrado não vai para a guerra. Sendo que a ideia deles, a paixão deles era ir para a guerra. Se o Gideão falasse assim para eles, todo mundo que beber em pé vai para a guerra. Os 10 mil queriam ir para a guerra, meu amado. Um ou outro que queria se livrar. Mas tem coisas que Deus manda e depois explica. Viu? Tem coisas que Deus dá ordem, não é para ficar te explicando. Porque Deus não tem que ficar te explicando nada. Ele é Deus. Primeiro obedece, depois Ele explica. Primeiro honra a Deus, depois Ele glorifica o nome dEle na sua vida. Deus mandou dar, dá. Deus mandou reter, retenha. Deus mandou ir, vai. Depois ele vai fazer sentido. É assim que os vitoriosos se comportam. Agora eu quero pedir para você ficar de pé. Por favor. Porque eu quero provar para você que eu estou encerrando. E eu quero que você receba o terceiro ponto dessa mensagem. Você quer, quantos querem ter na guerra da vida a vitória? Na guerra da vida todos estão, mas você vai poder escolher ser vitorioso ou derrotado. Quantos querem ser vitoriosos? Então preste atenção, a última coisa que eu vou falar. Nós temos 4 armas que na guerra da vida vão fazer você um vencedor. Vai recebendo aí, vai tomando posse aí, no nome de Jesus. Sai daqui blindado, sai daqui como um soldado valente. Eu quero te ver como vitorioso. Eu não quero te ver prostrado a nada, senão ao Senhor Jesus. Então preste atenção. Primeira arma: ter parceiros na guerra. Em nome de Jesus, você não vai vencer essa guerra sozinho. Tem alguém que Deus está levantando. Eu sei que nem todo mundo está autorizado a lutar as nossas guerras. Eu sei que nem todo mundo entende as nossas batalhas. Mas dá uma olhadinha perto de você, quem está aí. Olha como Deus é poderoso mesmo. Vai usar isso aí mesmo. Viu? Vai usar esse pequenininho aí, ó. Dá uma olhadinha para trás, Cátia. Deus vai usar esses soldadinhos pequenos. Mas ninguém vence sozinho. Glória a Deus por isso. Você, nessa igreja, não está autorizado a andar sozinho, meu irmão. Não sei onde você anda, com quem você anda, mas não quero você sozinho. Sozinho você não ganha batalha.
Sozinho alguém vai te pegar na calada da noite. Sozinho você vai se perder. Mas andando com parceiro, você vai ser um vitorioso. Glorifica a Deus pelos amigos que Deus já te deu. Glorifica a Deus pelos parceiros da guerra que estão ao seu lado. Nós vamos chorar juntos. Mas a vitória a gente vai celebrar no nome de Jesus. Quer a segunda arma? Além de amigos, além de parceiros na guerra, a segunda arma é a noite. Ah, pastor, essa arma eu não quero. Mas Deus dá ordem para os soldados irem até o arraial na calada da noite. E eles vão lá, os caras têm um sonho. E eles estão contando o sonho entre eles, que eles vão ser destruídos. E eles voltam tudo animados. De noite Deus manifesta a sua glória. De noite Deus faz o ímpio se prostrar. De noite Deus faz a dificuldade ser derramada em lágrimas. Mas aquela lágrima engrandece o nome de Deus. Você está querendo correr da noite, meu amado, e Deus está te dizendo, essa é uma arma de guerra. Você vai pegar o inimigo de surpresa. O inimigo está dormindo e você está levantando e dizendo, haha, te peguei. Você achou que eu vinha por aqui e eu dei a volta, eu te peguei descansando. E Satanás já foi avisado agora. Nesse momento eles estão reunidos, um está contando para o outro, velho, os metodistas estão vindo. E agora? Vamos segurar o Tião. E o Tião fala assim, pode vir, velho, que eu vou te surpreender. A arma que Deus está colocando sobre a tua vida é a arma que pega o inimigo de surpresa. Você sabe que Satanás conhece a tua vida 24 horas? Sabe tudo de você? Mas Deus é um Deus inédito. Ele está confundindo a cabeça de Satanás agora. Quantos creem nessa palavra, meu amado? Olha, eu tenho uma crise com essa identidade. Então eu quero que você saia daqui com essa palavra no coração. O diabo não pode prevalecer e não vai sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Não vai. Você pode dizer comigo, o diabo não vai prevalecer sobre a minha história. Eu vou surpreender ele. Aleluia! Aleluia! A terceira arma é a trombeta. Diz que Deus mandou eles pegarem a trombeta. Sabe o que significa isso? Barulho, velho. Brado de vitória. O povo estava armado. Sabe qual é a arma do crente? O louvor. Sabe qual é a arma do crente? Sabe quando eu vejo a Kátia cantando, eu me arrepio todinha, está lavando a louça, e ela está dizendo, minha alma engrandece ao Senhor. O capeta olha para ela e fala, era para você desistir. Agora era a hora de você chorar. E ela começa a exaltar o nome de Deus. Ninguém pode pedir você de cantar, quer ver? Minha alma engrandece. Satanás está tentando roubar teu louvor. Ó, a trombeta está fraquinha. Trombeta, meu amado. Não sabe a letra? Põe a letra aí, mano. E com misericórdia tem mostrado amor. Pode levantar suas mãos e dizer, Santo, teu nome é Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem uma trombeta tocando a tua ordem hoje à noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não pare de tocar a trombeta. Não pare de exaltar o teu Deus. Você parou de cantar, né, meu irmão? Eu percebi que o ano passado, alguns momentos, Satanás tentou roubar o meu direito de cantar. Mas ele não vai me pegar mais. Eu peguei ele de surpresa. Eu sou um adorador, você é um adorador, então nós vamos cantar o hino da vitória. Agora, para a gente encerrar, a quarta arma, põe assim a mão para você receber. Primeira arma, os parceiros, diga comigo, parceiros. Segunda arma, a noite, diga comigo, noite. Terceira arma, as trombetas. E a quarta arma é os cântaros vazios.
Sabe o que é o cântaro? O cântaro é um recipiente. Só faz sentido se estiver cheio. E por que Deus quer que o cântaro esteja vazio? Sabe por quê? Porque Deus quer que você desça, coloque tudo que é seu na mão dele. Não deixe nenhuma pitadinha de jotinha lá dentro. Porque o cântaro que está vazio, que tá jogado no pó, que está dizendo: Pai, eu não quero mais a minha vaidade, eu não quero mais me preservar, eu não quero mais a minha glória, eu não quero mais as minhas vantagens, eu não quero ter razão de nada, Senhor, eu quero me despir de mim mesmo. Está vazio? Então aí Deus vem e põe uma tocha dentro desse cântaro. Sabe por que às vezes a coisa não acontece? Porque a tocha tenta ser colocada dentro do cântaro e não consegue. Está cheio. O cântaro é um recipiente que eu e você guardamos amargura, rancor, tristeza. O nosso coração é um cântaro. Deus não te quer cheio dessa porcaria. Deus não te quer cheio de televisão. Deus não te quer cheio de site pornográfico. Deus não te quer cheio de coisas que vão matar você. Se esvazie hoje à noite e seja cheio do poder que há no fogo do Espírito Santo. O fogo vai te queimar, o fogo vai te pegar. Você serve, quantos querem? Você só é um vitorioso se você tiver o fogo do Espírito com você. Você pode ser bom o que for, você pode tentar de todo jeito, mas se você tiver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu amado, você não só vence uma batalha, mas você prevalece. Quantos podem levantar suas mãos para os céus e dizer: eu quero, Senhor, eu me agarro nessa batalha e nessa vitória, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Não sei nem que horas são, mas você já vai embora. Agora é 9h30. Fazer uma oração, você vai embora. Mas por favor, muda a vida hoje. Muda o sentido da tua guerra hoje. Muda, por favor. Eu não quero te ver perecendo, não quero te ver destruído. Há uma história de vitória que Deus tem para ti, meu amado. Há uma história diferente para você. Não é para você se ver desse jeito e só e parar. Se joga diante do Pai, se esvazia. Se você quiser se pôr de joelhos, fica à vontade. Mas aonde você está, o toque do Espírito está te pegando. O toque do Espírito está te enchendo. A glória do Senhor está sobre ti. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito e do teu corpo tudo novo se fará. Diga: minha alma viverá, minha alma, meu espírito e do meu corpo e do meu, tudo novo se fará. Pode dizer mais uma vez: minha alma, meu espírito, renovará, e do teu tudo fará. Senhor Deus, há uma palavra de autoridade sobre nós hoje à noite. E nós não vamos ficar rendidos a nada, a não ser ao nome do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo.
Então, Deus, enxerga a nossa batalha, enxerga a nossa guerra, enxerga a nossa vida, enxerga, Deus, as nossas feridas, enxerga agora nosso cântaro cheio, enxerga a nossa vida solitária, enxerga a nossa ausência de louvor, enxerga agora a nossa noite desejando o dia, enxerga agora as nossas frustrações e transforma tudo isso em poder de Deus. Surpreende Satanás hoje à noite. Ele achou que ia nos pegar depois do culto. Satanás preparou um banquete para nos pegar depois do culto. Se ferrou, Satanás, porque aqui todos estes se levantam como um grande exército na presença do Senhor, e por Deus e por Gideão essa história é para prevalecer em nome de Jesus. Se você crê, pode dar um brado de vitória, pode exaltar, aplaudir, glorificar, saltar, bendizendo o nome de Jesus. Aleluia!